Quero convidar você a ficar em pé e abrir a sua Bíblia em João capítulo 2. Estamos iniciando agora à noite uma série de 4 ou 5 mensagens sobre os milagres de Jesus. Evangelho de João capítulo 2, texto bastante conhecido, de 1 a 11. João capítulo 2, de 1 a 11. Evangelho de João, capítulo 2, de 1 a 11. Amém, amém? Eu leio assim: No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, e Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. A sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais, e em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora soubesse os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou até agora o melhor vinho. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém. Senhor Jesus, fala a cada coração, da mesma forma que o Senhor falou ao meu coração, Jesus. Que possamos sair daqui nesta noite diferentes da maneira que aqui chegamos. Sair daqui com novos propósitos, com novos pensamentos, com as nossas vidas totalmente em Tuas mãos. Guarda-nos, ó Deus, e fala a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podeis assentar. Jesus é capaz. Jesus é capaz. Você já presenciou um milagre? Melhor, você já viveu e pode se considerar fruto de um milagre? Eu sou um milagre da graça de Deus. Aqueles que foram agraciados por milagres em suas vidas, tiveram antes do milagre um momento de crise de fé. Mas venceram. Quando a coisa aperta, quando fica difícil, a gente entra em crise. Por mais fé que você tenha, mas você vence. Uma festa é sempre uma festa. Todos nós gostamos de festa, de participar de festas, né? Especialmente festa de casamento, que são tão bonitas, românticas, com leituras bíblicas e músicas especiais. Se bem que hoje já não acontece muito isso, mas ainda é uma festa linda. Mas não podemos esquecer que há festas e há festas. Festas sadias, edificantes, mas há festas pecaminosas, corruptoras, que pervertem e destroem.
Muitas festas em nossa sociedade, amados, são maléficas, tanto para o corpo como para a alma. A bebida alcoólica, as drogas, a prostituição prejudicam, e isso está presente em grande parte das festas nos dias atuais. Quase toda festa que você vê por aí, sai briga, sai confusão, sai morte. Uma grande parte das festas de hoje são de cunho religioso, dedicadas às imagens esculpidas pelos homens, festas idólatras, e a toda sorte de pecados ali envolvidos. Quantas mortes acontecem nessas festas promovidas pelo catolicismo, promovidas por outros segmentos, baile funk, são festas que geralmente terminam em confusão. Mas vamos pensar um pouquinho nesta festa lá em Caná da Galileia. Vamos aprender um pouco com Maria, mãe de Jesus. E Jesus estava nesse casamento. E só estava lá porque ele foi convidado. Jesus não vai a festa nenhuma se ele não for convidado. Jesus não entra em vida nenhuma se ele não for convidado. Jesus não faz parte de nenhuma família se ele não for convidado. Ele precisa ser convidado. E lá estava Jesus com seus familiares e também com o colégio apostólico, com os discípulos. E tem aqui algumas lições muito preciosas. A primeira delas, convide Jesus para o seu casamento. Você já fez isso? Já convidou Jesus para o seu casamento? Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento. Verso 2. Jesus estava na festa de casamento porque havia sido convidado pelos noivos. Os noivos o tinham convidado, então ele foi. Se os noivos não convidassem, ele não iria. Ele só está na minha vida, só entrou na minha vida porque um dia eu o convidei para fazê-lo. Então você precisa convidar Jesus para entrar na sua vida, para fazer parte da sua família, para fazer parte do seu casamento. Esse casamento foi abençoado. A melhor coisa que os noivos fizeram foi convidar Jesus. Foi a melhor coisa que eles fizeram. Hoje eu vejo muita gente que não convida Jesus nem para o casamento e nem para uma festa de aniversário. Não convidam Jesus. Faz-se uma festa de aniversário, uma festa de casamento e Jesus fica do lado de fora. Não tem oração, não tem cântico, não tem mensagem, não tem nada. Jesus está do lado de fora. A maioria dos casamentos em nossos dias não conta com a presença de Jesus, porque os noivos não o convidam. Parece que Jesus é pessoa indesejável. E sem a presença de Jesus, amados, nada é abençoado. Se torna uma tragédia. Grande parte dos casamentos hoje só deixam traumas e feridas profundas. É complicado. Jesus já foi convidado para a sua vida, para o seu casamento, para o seu namoro, para a sua família. Isaías diz assim, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido está surdo para que não possa ouvir. Isaías capítulo 59, verso 1. Não é Deus que se afasta de nós. Deus nunca se afasta das nossas vidas. Somos nós que saímos de debaixo da cobertura da mão de Deus. Amém, igreja? É isso que acontece. A gente sai da cobertura de Deus. Mas Ele não se afasta da gente. Ele está sempre perto. Sempre ao alcance da nossa mão, dos nossos olhos. Mas Jesus, Ele aceita convites. Ainda há tempo.
de você convidar Jesus para a sua vida, para a sua família, para o seu casamento. Ainda há tempo. Você precisa convidá-la para fazer parte da sua vida. Eis que estou à porta e bato, diz Jesus. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3:20. Jesus está batendo a porta da sua vida, do seu coração, da sua família, do seu casamento. Ele quer entrar, mas você precisa abrir a porta. Ele não arromba a porta do coração de ninguém. Jesus está esperando que você o convide para entrar em sua vida, para fazer parte dela. Segunda lição. A primeira, convide Jesus para o seu casamento. E a segunda, leve seus problemas para Jesus. Para quem você tem levado os seus problemas? Para o médico? Para a vizinha? Para o psicólogo? Para o amigo? Para o advogado? Leve para Jesus. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Ou seja, Maria sabia que ele poderia resolver o problema e levou o problema para Jesus. Ela foi na fonte, no lugar certo, mas ninguém ali, nem mesmo ela, poderia resolver o problema. Só Jesus. Maria estava diante de um problema sério. Faltou vinho, o que fazer? Que vergonha, não tem mais vinho na festa. Ela nos dá um grande exemplo, levou o problema para Jesus. Isso mostra que ela não tinha poder para resolver o problema. Se ela pudesse fazer o milagre, ela teria feito, mas ela sabia que não podia, que só Jesus tinha condições de fazê-lo. Então levou o problema para Jesus. Só ele poderia resolver aquela situação. Amados, muitas vezes nós estamos vivendo problemas que só Jesus pode resolver. Às vezes é uma enfermidade que médico nenhum descobre de onde está vindo. É preciso Jesus. Às vezes a nossa capacidade intelectual já acabou, não tem mais jeito, esgotou, só Jesus. O que é que você faz quando a alegria vai embora? O que você faz? O que você faz quando a decepção bate na sua porta? E volta e meia ela está fazendo isso. Quando a gente tropeça, o que é que nós fazemos? Quando a comunhão esfria, o que você faz? Quando o relacionamento conjugal, familiar está espedaçado, está estraçalhado, o que você faz? Com essa atitude de Maria, nós aprendemos que devemos levar nossos problemas e dificuldades para Jesus. Coloque nos braços dele as suas lutas, seus problemas, suas dúvidas, suas dificuldades. É uma pena que, infelizmente, os filhos de Deus sejam tão cegos e não conseguem ver que todo problema deve ser levado a Jesus. Quantas vezes a gente se arrebenta, leva bordoada de todo lado, tentando resolver problemas, quando Jesus está só olhando, esperando que a gente o convide, que a gente entregue a Ele o nosso problema, que confie nele e diga: Senhor, resolve para mim. Resolve para mim. Só Ele tem poder para fazer maravilhas. Foi isso que Pedro disse, lá em Atos 4:12. Em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Amém, amados? Só Jesus pode nos salvar, só Jesus pode nos curar, só Jesus pode transformar a nossa vida, só Jesus pode mudar o nosso lamento em baile, a nossa tristeza em festa, em alegria. Só Jesus. Só Jesus. Quem salva é só Jesus. Quem tem poder é só Jesus. Quem pode fazer milagres é só Jesus. O nome de Jesus é poderoso. Confiamos nisso.
Só o nome de Jesus, só o nome de Jesus. Aprendamos com Maria a levar nossos problemas e dificuldades diretamente para Jesus, porque só Ele tem poder para nos ajudar. Às vezes os amigos até atrapalham, mas Jesus tem poder para nos ajudar, para fazer diferença na nossa vida. Todo poder me foi dado no céu e da terra, disse Jesus. Sem mim nada podeis fazer. Maria sabia disso. E nós também sabemos, mas não fazemos o que Maria fez. Não levamos nossos problemas para Jesus. Então, primeiro, convide Jesus para a sua vida, para o seu casamento, para a sua festa, para a sua família. Segundo, leve seus problemas a Jesus. E terceiro, aprenda a esperar o tempo de Deus. Eu sei que é difícil esperarmos o tempo de Deus, mas é preciso. O tempo de Deus não é cronos como é o nosso, que a gente conta minutos, segundos, as horas. O tempo de Deus é kairos, é diferente. Jesus lhe respondeu: mulher, que tenho eu contigo? A minha hora ainda não chegou. Então a sua mãe disse aos atendentes, aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. O que Jesus estava dizendo? Não é ainda o tempo de eu fazer meu primeiro milagre. Não é ainda a hora. Isso mostra que não é como nós queremos. Jesus sabe a hora de agir. Nada acontece nem antes nem depois. Jesus não chega atrasado, Jesus não chega adiantado, Ele chega no tempo certo, na hora certa, quando você mais precisa. Ele chega na hora estabelecida pelo Pai, estabelecida por Deus. Às vezes, amados, nós pedimos algo a Deus e temos um problema que precisa de solução, e Ele diz: ainda não é a chegada da minha hora, espere um pouquinho. É interessante que com o cego Bartimeu, quando Bartimeu começou a gritar para Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus veio e disse: o que você quer que eu te faça? Senhor, quero ver. Que veja, tua fé te salvou. Foi na hora. Mas com Abraão foi diferente. Abraão ora a Deus, pede um filho, e levaram-se 25 anos para Deus cumprir a promessa. É o tempo de Deus. Precisamos aprender a esperar o tempo do Senhor. A mãe está orando pela conversão do filho há 5, 10, 15 anos. Não é o tempo de Deus. No tempo de Deus ele vai se converter. O nosso tempo nem sempre é o tempo de Deus. Jesus agiu no tempo certo. Ele sempre age no tempo certo. Então, queridos, convide Jesus para a sua vida, para a sua festa, para o seu casamento. Leve os seus problemas a Jesus. Aprenda a esperar o tempo de Deus. Aprenda a esperar o tempo de Deus agir. E deixa eu te dizer uma coisa: só Jesus opera milagres. Só Jesus restaura a alegria. Só Jesus pode fazer isso. Jesus lhes ordenou: enchei de água as talhas. E eles as encheram completamente. Então lhes disse: tirai agora um pouco e levai ao responsável pela festa. E eles assim fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora o soubessem os atendentes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos servem primeiro o vinho bom, e quando os convidados já beberam bastante, serve o vinho inferior, o vinho ruim. Mas tu guardaste até agora o melhor vinho. Amados, aqui entra a questão da obediência. Aqui entra a questão da fé. Obediência e fé. Foi uma prova para a fé daqueles homens. Mas o milagre foi a recompensa.
Será que você teria coragem de ouvir de Jesus o seguinte: olha, acabou o vinho, pega aí essas vasilhas, esses baldes que você tem aí, enche de água. Agora pega uma caneca, leva, dá para a sala experimentar. Você teria coragem de fazer isso? Percebo que Jesus às vezes nos dá umas ordens meio estranhas. É complicado. Eu vou levar água para o cara experimentar, dizendo que é vinho. Mas quando ele experimentou, era vinho, e melhor do que o que eles já tinham servido. Jesus não faz nada pela metade. Jesus tem um certo tempo, tem o tempo certo de agir, e quando ele age é para o nosso bem, ele age para nos dar o melhor. Por isso que nós precisamos convidar Jesus para a nossa festa, para o nosso casamento, para a nossa família, para a nossa vida. Sem Jesus, amados, não há esperança. Sem Jesus não há salvação. Sem Jesus não há solução. Sem Jesus não há saída. Amém, igreja?